Pois a alíquota que hoje é de 11% sobre a totalidade da remuneração dos servidores civis, ela sobe para algo em torno de 16,5% a 16,82%. Ou seja, é um verdadeiro confisco da remuneração dos servidores públicos civis. Nós vamos continuar esse esforço de tentar demonstrar que essa proposta de reforma da Previdência é uma proposta antipopular, antinacional, e que, além de causar danos sociais de grande monta, vai provocar danos econômicos ao país, porque vai retirar da parcela mais necessitada, que depende desse recurso para sobreviver, R$ 1 trilhão, 1 trilhão e 400, com a PEC paralela, em 10 anos. Em apenas 10 anos, porque os efeitos se propagam e se ampliam para o futuro. E como nós não queremos pensar o Brasil somente em 10 anos, nós temos que pensar o que vai acontecer com a economia nacional. Claro que os liberais têm aquela velha ilusão, senador Paim, de que, olha, vamos ajustar aqui, fazer um ajuste fiscal, que os investimentos virão. Já está provado que os investimentos não se comportam dessa maneira. Os investidores têm muitas outras variáveis a considerar além dessa. E que, se é para fazer um ajuste, que se faça via reforma tributária. Que a reforma tributária pode reduzir injustiças tributárias flagrantes no Brasil, como, por exemplo, o fato de que os acionistas pequenos, médios e grandes no Brasil não pagam imposto de renda da pessoa física sobre os dividendos que recebem. Venderam nos grandes meios de comunicação de que passou a reforma trabalhista, imediatamente estaria todo mundo empregado. O que a gente vê no Brasil hoje? O que mais cresce no Brasil, especialmente com a reforma trabalhista, é a informalidade. E os grandes meios de comunicação, as televisões pagas para dizer isso, alardeia todo instante de que, veja o cinismo, né? Eles mostram que o emprego formal caiu, e aí mostra que o informal aumentou como coisa que emprego informal fosse emprego. Emprego informal é ocupação, sabe, de mão de obra precarizada, não tem nada a ver com emprego. Não paga previdência, não tem direito trabalhista, não tem nada. Estava vendo ontem mesmo no Jornal Nacional, de repente pegou um entregador de comida numa moto. Disse, não, porque agora eu faço da minha vida o que eu quero, porque eu tenho serviço sábado e domingo, e a semana é para estudar. Aonde que um cara, sendo entregador, vai conseguir estudar? Como que ele vai conseguir? Se passar essa malfadada reforma, nenhum vigilante vai conseguir se aposentar no Brasil, e eu tenho cansado de dizer isso que está me deixando angustiado. Porque para ele ter, na média, nem ex-ministro Pesuini, não estou falando de aposentadoria cheia, não, estou falando de média. Ele terá que ter 40 anos de contribuição e 65 anos de idade. E ele não tem estabilidade de emprego. Ele não tem estabilidade de emprego, a coisa que mais quebra no Brasil é a empresa de segurança. O problema nosso é colocar o povo em movimento para exigir dos senadores, falar com o vereador, com o prefeito e também com o deputado para pressionar o senador, organizar essa pressão, porque se a gente não fizer isso, não há solução. É necessário que a população se mexa. A CUT convoca todos os seus sindicatos, todos os seus dirigentes, sejam efetivos, sejam suplentes, para se colocar em movimento imediatamente. Não deixar esse final de semana passar em branco. Não deixar o início da próxima semana ficar em branco. E fazer uma pressão efetiva sobre vereadores, prefeitos, deputados e, pessoalmente, principalmente os senadores. São apenas 3 por Estado. Então esse é meu apelo maior, senador Paim, porque eu acho que essa é a questão central que todos nós estamos precisando. Muito obrigado. A Previdência tem que ser tratada como proteção social, como foi tratada na Constituição de 88. Proteger o idoso, proteger a criança
Essa foi a tônica da Constituição de 88, que está sendo desmanchada, que está sendo jogada no lixo. Que país nós teremos daqui 10, 15 anos? Teremos um retrocesso civilizatório, o rebaixamento de renda. Os impactos econômicos serão vistos a olho nu. Senadores, avaliem o que está sendo feito com os brasileiros, mexendo com a vida de 200 milhões. Onde estão os privilégios que estão sendo retirados? Quem são os privilegiados? Aqueles que ganham um salário mínimo? Que ganham 2 salários mínimos? Aqueles que têm uma pequena pensão? Aqueles que recebem Bolsa Família? Quem fica desempregado por 3, 4, 5 meses e que terá que contribuir da mesma forma pelo mesmo tempo de serviço? Quem cuida de idosos, quem cuida de crianças, como fazem as mulheres, e por isso trabalham muito mais que as 8 horas semanais, já cumprem um grande número de horas, de anos a mais para se aposentar. Esses são os privilegiados que estão sendo punidos com essa reforma? Como vocês estavam conversando aqui agora, o que parece, estamos caminhando para um computador que vai gerir o Brasil, um computador que vai botar tudo em números e as pessoas serão quantificadas e não humanizadas. Então, estamos caminhando para um lugar muito ruim, né? Mas, infelizmente, a sociedade ainda não percebeu. A minha postura, senador, com a reforma da Previdência, até pelo tema, né, da audiência pública de hoje, reforma da Previdência, né? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Só a destruição de tudo. Podia estar acontecendo se nós estivéssemos discutindo, dialogando, ou tendo espaço para dialogar, e nós não estamos. O discurso racional perdeu espaço. Essa PEC paralela é uma excrescência jurídica. Excrescência jurídica. E falo isso porque muitos hoje a veem como uma salvação para a questão da reforma da Previdência. Ah, perdemos muitos direitos na PEC 6, vamos ficar na PEC paralela ali, a gente tenta conseguir. Não vai. A PEC paralela, para quem acompanhou a reforma da Previdência desde o início, está bem clara que ela foi feita para não passar. Ela foi feita para não existir. Até porque ele tem muita bondade. Ele tem muita coisa que passou com muita facilidade e que não tem lógica dela persistir, senador. Ela está sendo feita para nos enganar. Enquanto nós falamos, PEC paralela, vamos brigar pela PEC paralela. A PEC 6 está passando aqui, vai ser promulgada e daqui a pouco vai estar na nossa Constituição para a gente obedecer. Vamos mudar pela PEC paralela. Não pode. Não vamos conseguir. Nós, quando eu falo nós aqui, as pessoas que se preocupam, não falo de ideologia, as pessoas que se preocupam com o país, as pessoas que se preocupam com outras pessoas, não temos voz. Olhem só o que chama e aonde está sacramentada a capitalização para o filé da Previdência. O filé da Previdência é o conjunto daqueles cidadãos que têm estabilidade, que ganham um pouquinho mais, na média, que são os servidores públicos dos 3 poderes. E lá mudaram o texto que antes dizia assim, que lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada ou suas respectivas entidades fechadas, abriu-se a porteira. Somando-se ao que estava lá no parágrafo 15, no artigo 202 diz assim, a relação entre a União, Estados e municípios enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Não restringe mais as entidades fechadas de previdência complementar, permitindo que o mercado tome conta de todos os regimes complementares de previdência dos servidores públicos. E aí estão elas, que são as entidades fechadas hoje, que hoje não têm caráter nem fins lucrativos, permanecerão, mas quem tomará conta são as entidades abertas de previdência complementar com fins lucrativos. Eu gostaria, viu, senador, que a gente tivesse alegria por se aposentar, né, os aposentados, que a gente tivesse alegria em se aposentar. Mas o que a gente vê é que cada governo que muda,
É um governo como esse que veio, né? Esse governo veio e ele tá assustando. Cada vez que ele abre a boca, ele assusta os aposentados. Nós somos uma entidade guardiã dos direitos dos aposentados. Cada vez que a gente escuta esse governo, é assustando, é tirando direitos, né? Agora vem essa reforma, foi falado aqui, várias pessoas, na reforma da Previdência, que essa reforma não era para quem precisa, ela está sendo feita para quem não precisa. Os aposentados não precisam dessa reforma, tá? Os aposentados, os pensionistas não precisam dessa reforma. Essa reforma está vindo, porque está sendo uma imposição. Não dá para a gente aguentar mais, cada governo que entra, tirar direitos, né? Agora, nessa reforma, por que nós estamos correndo, senador? O senhor está vendo a gente vindo aqui, porque agora... Toda semana. Porque agora a discussão veio para o Congresso. Por que a gente está vindo aqui conversar com os senadores para que apoiem a gente na nossa luta? Porque nós estamos vendo uma coisa muito séria, que é a questão dos pensionistas. Eu queria me apegar à questão dos pensionistas. Como é que nós... Eu, por exemplo, eu aposentei, minha mulher aposentou, ela trabalhou, eu trabalhei e nós aposentamos. No final da vida, nós íamos ter, né? No final da vida, nós que sempre trabalhamos, nós temos direito adquirido. No final da vida, a gente, se um chegasse a falecer, o outro ficava mantendo o padrão de vida que estava mantendo naquele tempo. O que é que querem fazer? Tirar direito adquirido. Como é? Isso é um roubo. O que acontece? Essa capitalização que está sendo apresentada pelo governo, ela permite, né, no artigo 40, parágrafo 14, que os bancos passem a fazer a gestão do Funpresp, que é onde está o grande filé realmente de recursos. E convém destacar que a Previdência Complementar no Brasil, ela é um investimento de risco, tá? Existem fundos que quebram, exemplo, fundos aéreos dos empregados da Varig. Existem problemas de corrupção em fundos de pensão, isso é fato. Então, você expor pessoas a um investimento de risco é realmente algo preocupante. Então, se quebra um fundo, se ocorre um problema de corrupção, que eles não estão imunes à corrupção, né? Como é que está a questão do compliance, né? O monitoramento desses fundos? Então, nós precisamos lutar para trazer segurança financeira para os participantes dos fundos, seja ele aberto ou fechado. Então, o MAS, ele defende a criação de um fundo garantidor de crédito para os fundos de pensão, a exemplo do que ocorre em relação ao sistema financeiro nacional. É preciso fazer isso, os bancos não vão gostar disso, mas nós precisamos enfrentar esse debate. Então, nós vamos ter que nos direcionar para a sociedade para saber se a sociedade vai ficar do lado do interesse do mercado financeiro, que vai apresentar resistência em relação à constituição de um fundo garantidor de crédito para a Previdência Complementar, ou se ela quer correr o risco de ficar sem nada no futuro. Então, isso aí, nós vamos ter que fazer esse debate com a sociedade.